Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma função oxigenada, outra, né? Aldeídos. Na semana passada nós falamos sobre ácido carboxílico, falamos sobre cetonas, nós também já falamos sobre álcool e hoje nós vamos falar sobre os aldeídos. Os aldeídos o aldeído é uma função orgânica, né? Então vamos colocar aqui, é uma função orgânica que apresenta uma carbonila. Uma carbonila, tá? Na sua estrutura. Então, toda vez que você tiver um C dupla O H, nós temos um aldeído. Cuidado, pessoal, para não confundir com o C dupla O OH, que é um ácido carboxílico. Então, muito cuidado, tá? A diferença aqui é que o aldeído não tem esse oxigênio. O aldeído não tem o oxigênio. O ácido carboxílico tem o OH no final. Certo? Então, vou pegar um exemplo para vocês, ó. Esse daqui é um exemplo de um aldeído. Ó, ele tem esse grupo COOH na sua estrutura e então ele pode ser considerado um aldeído. É diferente desse composto aqui, ó. CH3, CH2, C dupla O, OH, né? Esse daqui é um ácido carboxílico. Esse daqui é um aldeído. Os aldeídos, principalmente os de cadeia carbônica menores, têm cheiro muito ruim. E esse cheiro desses compostos vai melhorando conforme essa cadeia carbônica aqui for aumentando. Certo? Essa é uma característica desses compostos. Então, vamos ver. Eu vou colocar aqui pra gente um slide a mais aqui pra eu dar mais exemplos. Então, como é que a gente vai fazer com a nomenclatura? Então, nomenclatura. Nós vamos contar o número de carbonos da cadeia principal e no final do nome nós vamos colocar o sufixo "al", tá? Vamos pegar um exemplo aqui, ó, CH3, C dupla O H. Então eu vou olhar essa cadeia aqui, que tem 2 carbonos. Então, se vocês lembrarem, um carbono vai começar com met, 2 carbonos vai começar com et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos ex, 7 carbonos hept, 8 carbonos oct, 9 carbonos non e 10 carbonos dec. Então, esse composto aqui tem 2 carbonos, então, et. Então, nós vamos começar com et, tá? Só tem ligação simples entre carbonos, atenção. A ligação simples tem que ser entre carbonos, então você vai colocar AN. E aí, como tem o C dupla OH, nós vamos colocar AL no final. Então, esse aqui é o etanol. Etanol, bem parecido com etanol que a gente coloca no carro. Não confundir. Quem tem sufixo "ol" são os álcoois. Vocês lembram disso? Então, assim, o etanol é esse cara aqui, ó. Ele também tem 2 carbonos, mas ele vai ter um OH aqui no final. Então, esse daqui é um álcool, certo?
E se fosse um ácido carboxílico? Seria assim, né? CH3, COO, OH. Então, de novo, para a nomenclatura do ácido carboxílico, eu colocaria ácido, contaria o número de carbonos, que são 2, então, et. Não tem ligação dupla nem tripla, então é AN. E como tem isso aqui no final, é o oico. Não? Então, esse é o ácido etanóico, diferente do etanol. Tudo isso por causa de um oxigênio, então muito cuidado. Vamos pegar um outro exemplo? CH3, CH, COOH, vou pendurar um CH3 aqui. Bom, você sabe que se tem COOH, é um aldeído, né? Porque aldeído tem COOH. Aí nós vamos ter que numerar essa cadeia carbônica, porque tem uma ramificação. Então, eu vou começar a numerar sempre da função orgânica. Então, 1, 2, 3. Então, esse daqui é o 2 metil. Por que metil? Porque eu tenho um CH3 pendurado. 3 carbonos é prop. Prop só tem ligação simples AN. E como é um aldeído, coloco o al no final. Então, esse é o 2-metilpropanal. Tá certo? E assim por diante, gente. Você sempre vai ter que contar o número de carbonos, né? Depois, verificar se tem ramificação. Ou seja, tem alguma coisa pendurada? Preciso contar, então vai ter que numerar as cadeias. Então, numerar as cadeias carbônicas se precisar. E, por fim, colocar o al no final. Certo? Ok, gente? Só para a gente fazer um breve resumo do que a gente já viu até aqui sobre funções orgânicas. Então, vamos lá. A primeira função orgânica que nós vimos foram os hidrocarbonetos. Ou seja, quando a cadeia carbônica só tem carbono e hidrogênio. Esse é o mais simples, né? Depois nós vimos os álcoois, né? Que a gente fala. Ele vai ter um OH pendurado na sua estrutura, tá? Depois nós falamos de cetonas. As cetonas têm um COO entre as cadeias carbônicas. Aqui, na nomenclatura do hidrocarboneto, a gente só colocava O no final. Para o álcool, a gente colocava OL. E para cetonas, a gente colocava ONA. Né? Depois a gente viu um pouquinho sobre os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos tinham na sua estrutura COOH. Como que a gente fazia com a nomenclatura dele? A gente colocava ácido no começo da palavra, contava o número de carbonos e colocava oico no final. E hoje nós vimos os aldeídos, onde a gente tem lá no final a nomenclatura o al, certo? E a gente encontra o COOH. Tá certo, pessoal? Esse foi um resuminho das 5 funções que nós vimos até aqui. Tem muito mais pela frente. Vamos parar hoje somente nos aldeídos. Um abraço, gente.